Olá a todos. Hoje nós vamos ler alguns contos nórdicos. Eu tenho essa coleção, é um box na verdade, nórdicos, os melhores contos e lendas. Tem contos e lendas nórdicas e mitos e sagas nórdicas. Eu nunca li nenhum livro deles. É da editora Pandorga. Eu achei bem interessante. Eu comprei esse box tem algum tempo já. Eu vou ler algumas coisas com vocês. Eu vou começar com os mitos e sagas nórdicos, né? Começar com este livro. Eu tenho alguns livros de contos e mitos celtas, nórdicos, eslavos, árabes. Eu tenho também contos de fadas. Eu gosto desse tipo de leitura, né? É bem interessante e distrai bastante, né? Faz a gente esquecer um pouco da vida cansativa, né? É interessante. Eu pensei em a gente ler esse livro, Os Mitos e Sagas. Eu vi um pouco do índice dele. Ele conta um pouco de como os nórdicos entendem, né? Como foi criado o mundo. Aí eu pensei em começar assim. Esse livro vem com alguns cartões, como esse daqui. Olha que bonito. O marca-página. Mitos e sagas nórdicos. Bem interessante. A criação do cosmos, segundo a mitologia nórdica, né? Vamos ver. Ymir e a vaca Audunla. Se eu errar alguma palavra, vocês me perdoem, que eu não sei falar. Eu não sei falar essas línguas nórdicas. Antes do céu, o chão ou qualquer natureza existir, havia apenas o frio e o calor. O frio era Niflheim, um mundo de escuridão, frio e nevoeiro. O calor era Muspelheim, o mundo do calor eterno. Entre esses dois mundos havia um grande abismo, cujo nome era Ginnungagap. As chamas vindas de Muspelheim e o gelo vindo de Niflheim deslocaram-se em direção um ao outro e se encontraram sobre o abismo de Ginnungagap. Desse encontro entre frio e calor surgiu uma criatura estranha, um enorme ogro chamado Ymir. Ymir, o maior gigante que já existiu. Quando o gelo derreteu, as gotas formaram outra criatura, com úberes e chifres, uma vaca colossal chamada Audunla, que tinha tetas enormes, de onde o leite nevado escorria como um rio caudaloso. Foi assim que Ymir encontrou sustento. O gigante Ymir era hermafrodita e teve filhos consigo mesmo. Enquanto dormia, começou a suar, e de repente um macho e uma fêmea emergiram de sua axila esquerda. Depois Ymir uniu os dois pés e deu à luz um filho com 6 cabeças. Assim nasceram os gigantes do gelo, conhecidos como Trolls ou Ogros. E foi assim também que Ymir, que era um gigante destrutivo, acabou se tornando o pai dos gigantes do gelo. E Audunla, a vaca lambia as pedras salobras e cobertas de gelo que estavam ao redor dela e do gigante. Então algo estranho aconteceu. De repente, a forte lambida do ruminante arrancou de uma das pedras longos fios de cabelo. No dia seguinte, da mesma pedra emergiram uma cabeça e um rosto. No terceiro dia, a vaca finalmente extraiu com suas lambidas um corpo inteiro. Era um menino alto e bonito. Seu nome era Buri, o primeiro dos deuses de Aesir.
Aesir são um grupo de deuses que residem em Asgard. E dele descendem todos os deuses. Quando os gigantes tomaram consciência da existência do deus Buri e de seu filho Bor, começaram a travar uma guerra contra eles, pois como os deuses e os gigantes representavam as forças opostas do bem e do mal, não havia perspectiva de viverem juntos e em paz. A luta se prolongou por eras, sem que nenhuma das partes obtivesse vantagem decisiva, até Bor se casar com a giganta Bestla, filha de Boltor, espinho do mal, que lhe deu 3 filhos poderosos, metade deuses, metade gigantes: Odin, espírito, que mais tarde se tornaria o deus supremo de Aesir, e seus 2 irmãos, Vili, vontade, e Ver, piedoso. Esses 3 filhos imediatamente se juntaram ao pai na luta contra os hostis gigantes do gelo e sua linhagem. Travou-se uma batalha feroz, da qual Odin e seus irmãos saíram vitoriosos. Os deuses mataram o gigante, e o sangue que jorrou da ferida de Ymir foi tanto que quase todos os gigantes do gelo se afogaram na correnteza. Apenas o gigante Belgelmer e a sua mulher conseguiram escapar da enchente em um baú e chegar à montanha de Jotunheim, que se tornou a casa dos gigantes. Desses 2 gigantes que fugiram pelo nevoeiro em busca de refúgio na terra das brumas, vêm todas as gerações posteriores de gigantes do gelo. Audhumla, a primeira vaca, certamente também foi arrastada pelas ondas e caiu no abismo, já que depois daquele banho de sangue ninguém mais teve notícias dela. Midgard, o mundo dos homens. Então os deuses alados arrastaram o corpo de Ymir para o centro do imenso vazio, Ginnungagap, e o colocaram como uma cobertura no abismo. Depois do corpo sem vida do gigante, criaram um mundo. O sangue de Ymir deu origem aos oceanos, rios, lagos e fontes. E com sua pele e músculos os deuses criaram Midgard, como chamavam a terra. Os ossos do colosso transformaram-se em montanhas e penhascos, e os dentes e lascas de ossos quebrados em pedras e pedregulhos. Do cabelo ondulado nasceram as árvores, as plantas, as flores e a grama, e do cérebro foram feitas as nuvens. O crânio do gigante foi colocado como uma abóbora que cobria a terra e os oceanos. Por fim, estava criada a terra. A terra era um grande círculo rodeado pelo oceano, com as sobrancelhas do gigante. Os deuses construíram uma enorme cerca ao redor dela, para manter os gigantes afastados da raça de homens que eles pretendiam criar. Uma enorme serpente, chamada Jormungand, a serpente, rodeia toda a extensão do círculo da terra, devorando qualquer homem que queira sair de Midgard. Para dar a luz ao mundo recém-criado, os deuses pegaram faíscas de Muspelheim em chamas e as penduraram no céu, onde até hoje elas brilham, dentro do que um dia foi o crânio de Ymir. E foi assim que surgiram as estrelas. As mais vívidas dessas faíscas, no entanto, foram reservadas para a fabricação do Sol e da Lua, que foram colocadas em belas carruagens de ouro. Mani e Sol, Not e Dag. As carruagens estavam prontas e os corcéis já estavam com seus arreios impacientes para começar sua ronda diária. Mas quem os guiaria pelo caminho certo? Os deuses olharam ao redor e viram os 2 filhos do gigante, Mundilfari, que, muito orgulhoso da beleza de seus filhos, havia dado a eles os nomes dos orbes recém-criados, Mani, Lua e Sol. Ultrajados pela arrogância de Mundilfari, os deuses deram aos irmãos a tarefa de conduzir para sempre os corcéis com seus respectivos nomes. Assim, os 2 foram transferidos para o céu e, dia após dia, cumprem seus deveres e guiam seus corcéis pelos caminhos celestes. Em seguida, os deuses convocam Noite, filha de Nove, um dos gigantes, e confiaram aos cuidados dela uma carruagem escura, puxada por
Irinfache, crina de geada, de cuja crina ondulante, o orvalho e a geada caíram sobre a terra. A deusa da noite havia sido casada 3 vezes. Com o primeiro marido, Nagfare, ela teve um filho chamado Aud. Com o segundo, Anar, uma filha chamada Jorn, terra. E do terceiro casamento, com o deus Belinger, amanhecer, nasceu outro filho de radiante beleza, que recebeu o nome de Dag, dia. Assim que os deuses souberam da existência desse belo ser, deram a ele uma carruagem puxada por um corcel branco e resplandecente chamado Skinfash, crina brilhante, de cuja crina brilhante saíam raios de luz que se espalhavam em todas as direções, iluminando todo o mundo e trazendo luz e alegria a todos. Enquanto o dia era puro, belo e cheio de luz, pois descendia da raça bondosa dos deuses, a noite era escura e sombria, pois era filha dos gigantes frios. Os deuses não apenas designaram sol, lua, dia e noite para marcar a marcha do ano, mas também o entardecer, a noite alta, a manhã e a tarde, para compartilhar os deveres, tornando o verão e o inverno os governantes das estações. Anões e elfos. Enquanto os deuses estavam ocupados em criar a terra e prover sua iluminação, toda uma multidão de criaturas parecidas com larvas estavam se reproduzindo na carne de Mir. Esses seres rudes começaram a atrair a atenção divina. Convocando-os, os deuses primeiro lhe deram formas e os dotaram de inteligência sobre-humana. Depois os dividiram em duas grandes classes. Aqueles que eram escuros, traiçoeiros e astuciosos por natureza foram banidos para Svart-Alfheim, o mundo dos anões escuros, situado no subsolo, de onde nunca podiam sair durante o dia, sob pena de serem transformados em pedra. Eles receberam o nome de anões, trolls, gnomos ou kobolds, e gastavam todo o seu tempo e energia explorando os recantos secretos da terra. Coletavam ouro, prata e pedras preciosas e guardavam em fendas secretas, de onde podiam retirá-los de acordo com a sua vontade. Os deuses recolheram 4 deles para segurar a abóbada celeste e monitorar os 4 cantos do universo. São os anões chamados Leste, Oeste, Norte e Sul. As outras pequenas criaturas, incluindo todas as que eram justas, boas e úteis, os deuses chamaram de fadas e elfos, e as enviaram para habitar o reino arejado de Alfheim, casa dos elfos de luz, situado entre o céu e a terra, de onde podiam voar sempre que quisessem, para cuidar das plantas e das flores, brincar com os pássaros e as borboletas ou dançar na relva sob o luar prateado. Ask e Embla, os primeiros humanos. Embora os deuses desde o começo tivessem designado Midgard como morada do homem, no princípio não haviam seres humanos para habitá-lo. Midgard tinha belas paisagens, porém não havia alguém para vê-las ou ouvi-las, o canto dos pássaros. Os 2 primeiros humanos, de acordo com a mitologia nórdica, foram o alvo de várias referências e representações artísticas. Uma escultura representando os dois pode ser encontrada na cidade sueca de Sölvesborg, criada em 1948 por Stig Blomberg. Ask e Embla são retratados em dois dos 16 painéis de madeira encontrados na prefeitura de Oslo, na Noruega. Midgard tinha belas paisagens, porém não havia alguém para vê-las ou ouvir o canto dos pássaros ou contemplar as nuvens e as estrelas do céu. Um dia, Odin, Vili e Ve caminhavam pela orla da praia quando encontraram 2 troncos de árvores, que ali chegaram trazidos pela maré. O primeiro era um tronco de freixo e o segundo de olmo. Os deuses inicialmente contemplaram em silêncio a madeira inanimada, maravilhados com a rude aparência de forma humana que os troncos tinham. Então, percebendo o uso a que se destinavam,
Os deuses colocaram os 2 troncos em pé na areia e deram vida a eles. Odin deu vida e alma aos 2 troncos. Vili lhes concedeu movimentos, vontade própria e inteligência. Ve esculpiu os troncos, dando a eles forma humana. Esculpiu as orelhas para que pudessem ouvir, os olhos para que pudessem ver, e os lábios para que pudessem falar. Depois esculpiu o freixo com órgãos genitais masculinos e os chamaram de Ask, freixo, e o homo com os da mulher, e o chamaram de Embla, homo. Assim, dotados de fala e pensamento, e com o poder de amar, de ter esperança e de trabalhar, o homem e a mulher recém-criados foram deixados para governar Midgard à vontade. Eles gradualmente povoaram a cidade com seus descendentes, enquanto os deuses, lembrando que os haviam chamado à vida, tinham um interesse especial em tudo o que faziam. Cuidavam deles e muitas vezes garantiam sua ajuda e proteção. A árvore de Yggdrasil. Em seguida, Odin criou um enorme freixo, chamado Yggdrasil, a árvore do universo, do tempo ou da vida, que alcançava todo mundo e tinha raízes não apenas nas profundezas mais remotas de Niflheim, onde borbulhava o rio Hvergelmir, mas também em Midgard, perto do poço de Mimir, oceano, e em Asgard, perto da fonte de Urdar. Com 3 grandes raízes, a árvore alcançava uma altura tão maravilhosa que seu galho mais alto, chamado Lerad, pacificador, dava sombra ao salão de Odin, enquanto os outros galhos largos se erguiam sobre os outros mundos. Havia uma águia empoleirada no galho de Lerad, e entre seus olhos estava o falcão Vedifalnir, que lançava seus olhares penetrantes para o céu, a terra e Niflheim, e relatava tudo o que via. Ao lado das 3 raízes havia 3 poços. As Nornas cuidavam da raiz, perto da fonte de Urdar. Todos os dias elas retiravam água da fonte sagrada e as derramavam sobre a raiz e o solo para que pelo menos essa raiz não apodrecesse ou decaísse como as outras. A lama branca e úmida ao redor da fonte fazia com que o néctar caísse na terra, mantendo sempre verde o vale ao redor da fonte. Como a árvore Yggdrasil era sempre verde e suas folhas nunca murchavam, servia de pasto não apenas para a cabra de Odin, Eidrun, que fornecia o hidromel celestial, a bebida dos deuses, mas também para os antílopes de Valim, de Nuei e Durator, de cujos chifres o orvalho descia sobre a terra, fornecendo água para todos os rios do mundo. O segundo poço de Mimir, também conhecido como Poço do Conhecimento, dizia-se que ele era guardado pelo deus Aesir, chamado Mimir, o deus nórdico da sabedoria. No terceiro poço, Hvergelmir, caldeirão que ruge, vive uma serpente gigante chamada Nidhogg, que rói continuamente a raiz de Niflheim. No fim dos tempos, Nidhogg irá se infiltrar na raiz, causando a destruição de Yggdrasil, mas isso não acontecerá até que Ragnarok chegue. Resumidamente, Ragnarok é uma série de acontecimentos catastróficos que causaria o fim do mundo. Correndo continuamente para cima e para baixo, nos galhos e no tronco da árvore, o esquilo Ratatosk, dente perfurador, passava seu tempo repetindo ao dragão lá de baixo os comentários da águia lá de cima, e vice-versa, na esperança de provocar conflitos entre eles. A ponte Bifrost. Naturalmente, era essencial que a árvore Yggdrasil fosse mantida em uma condição perfeitamente saudável. E essa tarefa era realizada pelas Nornas, destinos, que diariamente aspergiam com as águas sagradas da fonte de Urdar. Essa água, enquanto escorria para a terra, através dos galhos e folhas, fornecia mel às abelhas. De ambos os lados de Niflheim, arqueando-se acima de Midgard, erguia-se a ponte sagrada Bifrost, arco-íris,
De acordo com a mitologia, Bifrost é o único acesso a Asgard, construída de fogo, água e ar, pela qual os deuses viajavam de Asgard para a Terra ou para o poço de Urdar, aos pés do freixo Yggdrasil, onde se reuniam diariamente em conselho. De todos os deuses, somente Thor, o deus do trovão, nunca passou por cima da ponte, por medo de que seus passos pesados ou o calor de seus raios a destruísse. O deus Heimdall o guardava e vigiava noite e dia. Ele estava sempre armado com uma espada afiada e carregava uma trombeta chamada Jalarnor, na qual tocava uma nota suave para anunciar a vinda ou ida dos deuses, mas da qual soaria uma explosão terrível quando o Ragnarok chegasse. O gigante de gelo de Surtur. Surtur também é um gigante de gelo e, de acordo com a mitologia, ele lançará fogo nos 9 mundos no Ragnarok, quando Surtur se unisse para destruir o mundo. Todas essas maravilhas os deuses generosos criaram antes de partir para Asgard, sua morada, atravessando essa maravilhosa ponte com muitas cores que todos conhecemos pelo nome de arco-íris. Então essa é a criação do cosmos segundo os nórdicos. Depois tem os deuses nórdicos, tem várias outras coisas também. É um livro bem completo. Na verdade são 2 livros, né? Esse é o de mitos e sagas. Eu tenho outros livros, tem bastante até. Se quiserem que eu leia mais, é só comentar que eu leio, tá? Muito obrigado por assistir e até mais.